Muito boa noite para você. Agora são 6 horas e 52 minutos. Cresce a expectativa para o Exame Nacional do Ensino Médio. Cerca de 8 milhões e 700 mil estudantes em todo o Brasil vão fazer a prova neste fim de semana. O número é 21% maior em relação ao ano passado. E esse aumento tem uma explicação. O Enem é hoje a principal porta de entrada para universidades públicas no país. Em São José dos Campos, mãe e filha estão entre os candidatos e juntas tentam controlar a ansiedade. Mas agora, na véspera do desafio, a dica de especialistas é descansar. Após 27 anos longe da sala de aula, esta consultora resolveu terminar o ensino médio. Fez a matrícula no supletivo e voltou a estudar. Agora, aos 39 anos de idade, sente-se de novo como uma adolescente. Ela vai fazer a prova do Enem neste fim de semana. Eu tive problemas pessoais que me afastaram da escola muito cedo. E quando eu voltei a participar de uma vida em comum com os meus filhos, eu fui vendo a necessidade que eu tinha de aprender mais. E aí, em 2009, para poder crescer junto com eles, eu fui buscar o ensino fundamental. O ano passado, como eu não tinha muita experiência na escola, porque eu nunca fiz um ensino médio completo como as outras pessoas, eu fiquei faltando 14 décimos para fechar a minha pontuação e conseguir. Em todas as outras matérias, redação, português, matemática, até língua estrangeira, eu consegui a pontuação. E a minha média foi 580 e 620. Mas nessa matéria ficou faltando 14 décimos. Então, por isso, eu preciso voltar esse ano para concluir o ensino médio. E ela não está só. Divide a ansiedade com a filha de 19 anos, que também se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio. Jéssica sonha com a faculdade de gastronomia e vai fazer a prova pela segunda vez. Em casa, uma ajuda a outra a tirar dúvidas e a controlar o estresse. É bem bacana, porque assim, esse ano a gente conseguiu fazer com que ela se interesse do mundo digital e compramos um smartphone para ela, então a gente acaba estudando pelo WhatsApp, ela me manda links de prova, de algumas revistas que fazem preparação da prova, fazem simulados, então a gente acaba conversando junto até mesmo pela internet. Tem muito amigo meu que me pergunta, mas não é meio chato, você está estudando com a sua mãe e tal. Muito pelo contrário, é muito legal ter ela me apoiando, entendendo todo esse processo, a pressão que a gente sente durante a prova do Enem, as decisões que começam através dessa fase, e eu fico até feliz que ela não tenha conseguido ano passado, porque a gente vai acabar se formando juntas e estudando juntas na faculdade. Mãe e filha estão entre os 8 milhões 721 mil estudantes que vão fazer o Enem neste sábado e domingo. O número é 21% maior em relação ao ano passado. A prova é a porta de entrada para o ensino superior. Serve como critério de acesso em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ao contrário do que muitos pensam, exagerar nos estudos às vésperas da prova não é recomendado por especialistas. O ideal para o aluno nesta hora é revisar as principais matérias e descansar o suficiente. O Enem são 4 horas e meia no primeiro dia, 5 horas e meia no segundo dia por causa da redação, e você já vê que aí já dão 10 horas, né? Então é bastante tempo e a pessoa tem que estar preparada. O professor também recomenda ficar atento ao tema da redação e evitar chutar as respostas nos testes de múltipla escolha. O Enem é uma prova que verifica a sua capacidade de entender problemáticas, propor soluções para elas, analisar, perceber as possibilidades de resolução, isso em todas as áreas. Não tanto internacionais, porque o Enem fica muito focado nas questões nacionais e sociais. Então, nós pedimos sempre para que o aluno esteja bem informado. É uma prova cujos enunciados são muito claros, indicam realmente para onde se deve olhar nas alternativas. Não é uma prova conhecida como conteudista, embora em alguns anos ou outros isso tenha acontecido, mas é uma prova de bastante leitura. Uma pane elétrica pode ter provocado um incêndio que atingiu uma loja de eletrodomésticos nesta segunda-feira em Taubaté.
Pela manhã, funcionários ainda chegaram para trabalhar, mas foram surpreendidos pelo estrago. O fogo começou por volta da 1 da madrugada e só foi controlado às 5h30 da manhã. Essas imagens enviadas por um cinegrafista amador mostram o trabalho do Corpo de Bombeiros. Próximo ao estabelecimento existem vários pontos comerciais, mas as chamas não se alastraram e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do incêndio. A Defesa Civil aguarda um laudo da perícia para decidir pela interdição ou não do prédio e se há risco de desabamento. O Ponto Frio informou que está colaborando com as investigações e que, por causa do incêndio de hoje, a loja ficará fechada por tempo indeterminado. Mais de 6.000 CDs, DVDs piratas foram apreendidos em São Sebastião durante a operação da Delegacia Seccional da cidade. Os policiais do Garra encontraram os produtos à venda em uma banca instalada no estacionamento de um supermercado. Um homem de 41 anos e outro de 54 foram encaminhados para a delegacia, mas vão responder em liberdade por receptação e crime contra as relações de consumo. O material continua apreendido. O pagamento do 13º salário a partir da segunda quinzena deste mês deve injetar cerca de 208 milhões de reais na economia de Taubaté, segundo a estimativa divulgada pelo Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, a Unital. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Renata Marangoni, que está na Unital e traz aí os detalhes dessa pesquisa. Boa noite, Renata. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Quem vai explicar melhor essa pesquisa para nós é o professor Laureano da Rosa, que é pesquisador do NUPES. Boa noite, professor. De que forma vocês elaboraram essa pesquisa e como foi possível chegar nesse número? Nós consideramos os empregos formais tirados pelo Ministério do Trabalho através do CAGED, o número de trabalhadores formais, e nós fizemos uma pesquisa em abril em toda a cidade de Taubaté e chegamos à conclusão desse salário médio aí de quase 2.100, 2.070. Então isso aí já deu, né, o valor de 160 milhões, que é o 13º, que é um salário. E mais dos aposentados, né? Então, contando os aposentados, vai dar 208 milhões que vai ser injetado aqui na economia de Taubaté, se todo mundo comprar aqui na cidade. E onde acredita-se que o consumidor deve gastar esse dinheiro? Olha, a princípio, eu acho que até é uma notícia boa, né? Eles vão usar primeiro para pagamento de dívida, né? Então isso é importante. Então está endividado, então paga essa dívida. Aí depois sim, vai construção civil, comprar roupa, principalmente roupa também, que estão mais falando. Então deve ser aí, e presente de Natal, obviamente, que ninguém deixa de comprar. Esse ano foi apertado para todo mundo. Acredita-se que o consumidor vai gastar esse dinheiro com mais cautela? Eu acho que sim, né? Quer dizer, isso é muito importante, porque não podemos esquecer que janeiro está aí próximo. Então nós temos algumas despesas que não dá para empurrar com a barriga. IPVA, nós temos aí IPTU, material escolar. Então ele tem que colocar no papel direitinho, né? E ver realmente quanto que vai sobrar. Não importa, presente, nunca a gente faz dívida para comprar presente. Tem que estar, o dinheiro está sobrando. Então faz as contas direitinho, coloca no papel, vê o que está sobrando. Aí sim, né? Compra e começar o ano 2015 sem dívida, acho que é a melhor coisa que tem. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Márcio. Ok, Renata, muito obrigado. Boa tarde. A gasolina está mais cara nas refinarias. O reajuste de 3% entrou em vigor nesta sexta-feira. Já o óleo diesel subiu 5%, mas o consumidor deve sentir no bolso mesmo esse aumento a partir da semana que vem. A expectativa é de que nas bombas a gasolina suba cerca de 3%. Desde 29 de novembro do ano passado que os combustíveis não eram reajustados aqui no Brasil. A seguir no Band Cidade, segunda edição. Se você pensa em passar as férias e as festas de final de ano na praia, é melhor garantir logo um lugar para ficar, hein? A rede hoteleira já está lotada e as imobiliárias afirmam que as casas de veraneio também estão com grande procura. Já os detalhes dessa reportagem para você. Agora são 7 horas pontualmente, a gente volta já.